Boa tarde, segundo ano. Vamos dar continuidade aqui ao filo dos artrópodes. Eu disse a vocês que os artrópodes, eles eram mais extensos, então a gente viria de forma fragmentada. Nós já vimos aí os crustáceos, hoje nós vamos ver aracnídeos e insetos. Ficando para a próxima aula, quilôpodes e diplópodes, que é para não haver sobrecarga. Os aracnídeos, pela imagem aqui dá para vocês observarem, ele é composto pelos escorpiões, aranhas e os ácaros. Tem representantes deles aqui nessas primeiras imagens. Vamos lá. Os aracnídeos, ele compreende um grande número de espécies vivas, que tem como representantes aí as aranhas, os escorpiões e os ácaros. A maioria desses representantes, eles vão ter habitat terrestre, sendo encontrados embaixo de pedras, folhas mortas e em buracos no solo. São animais que são encontrados com muita frequência vivendo próximos aos seres humanos. Então, eles são muito comuns em ambientes domésticos, como é o caso das aranhas e dos ácaros. As aranhas e os escorpiões, eles são carnívoros e têm como principal fonte de alimento diversas espécies de insetos. Por este motivo, por esta prática alimentar, eles são importantes no controle biológico dos insetos. O nome aracnídeo vem do termo aracnida, que tem origem grega, que significa aranha. Então, o nome aracnídeo vem por conta do nome aranha lá na língua grega. Vamos continuar. Como é o corpo dos aracnídeos? Lembra quando eu dei aula de artrópodes, introdução à artrópode para vocês, eu disse que o corpo ele era dividido em tagmas, que era cabeça, tórax e abdômen, só que esses tagmas podiam estar fundidos, formando aí o cefalotórax. É o que acontece aqui nos aracnídeos. O corpo dos aracnídeos, ele é formado por apenas dois tagmas. A cabeça e o tórax é fundido, formando aí o cefalotórax e abdômen. Então, eles vão ter apenas dois tagmas. Nas aranhas, eu coloquei para vocês aqui separado. A gente vai ver primeiro como é a aranha, depois como é escorpião e, por fim, como são os ácaros. No corpo das aranhas, a parte anterior do cefalotórax apresenta olhos simples, dá para vocês verem aqui na imagem, ó. A parte anterior, a parte da frente aqui do cefalotórax, elas vão ter olhos simples. Esses olhos, eles ficam dispostos de forma diferente, depende da espécie. Como esses olhos são simples, não formam imagens muito rebuscadas, como é o caso dos insetos, que têm olhos compostos, que a gente vai ver hoje. Esses olhos simples, eles podem estar entre 6 a 8 e apresentam também 6 pares de apêndices. Olhem aqui nessa imagem, nessa região aqui da frente do cefalotórax, eles vão ter um par de pedipalpos. Esses pedipalpos, eles vão auxiliar na sensibilidade, ele tem função tátil, tem função alimentar e auxilia também na reprodução. Esses ganchos aqui, nas aranhas, nós chamamos de quelíceras. Essas quelíceras, elas servem para inocular a peçonha. Existe uma diferença entre animal peçonhento e venenoso. O animal venenoso é porque ele tem veneno, mas não necessariamente ele tem o aparelho bucal para inocular esse veneno. Já o animal peçonhento, ele tem o veneno e tem o aparelho bucal específico para a inoculação desse veneno, que é o que acontece com as aranhas e os escorpiões. No caso deles serem peçonhentos, eles têm o veneno e têm também o aparelho inoculador desse veneno. No caso das aranhas, elas vão ter aí as quelíceras, que são esses dois ganchos aqui, ó, vocês estão observando na imagem. Nessa parte de cima, dá para vocês observarem as fiandeiras. Elas têm dois pares de fiandeiras que são utilizadas para tecer as suas teias. Essa teia, quando ela é liberada, ela é de forma líquida. Ela é constituída basicamente de proteína e quando entra em contato com o ar, ela forma fios. Então, olhem aqui o cefalotórax, que é essa parte da frente, os pedipalpos e os pares de patas aqui, que dá para vocês perceberem que elas vão ter 4 pares de patas. Seguindo. Não apresentam antenas, então as aranhas, elas são classificadas como áceros, e elas,
como não tem antenas, quem vai desenvolver a função de perceber o ambiente são as diversas cerdas que ela tem no corpo. Dá para vocês perceberem aqui na imagem. Vocês estão vendo os olhos simples e o corpo coberto de cerdas. Não apresentam mandíbulas, elas vão ter as quelíceras e tem os pedipalpos com funções diversas aí. Olhem aqui outra imagem que eu coloquei para vocês. Os pedipalpos são esses da frente, as quelíceras, que são utilizados para inocular a peçonha, os olhos simples, o cefalotórax, o abdômen, as fiandeiras e os 4 pares de patas. Os últimos 4 pares de apêndices são formados pelas pernas articuladas que a aranha utiliza aí para se movimentar. Já no caso dos escorpiões, a parte anterior do cefalotórax, ele apresenta pedipalpos grandes, que vai terminar em forma de pinça. Olhem aqui nesse animal que eu coloquei aqui embaixo. Os pedipalpos, eles vão ter na ponta umas pinças que são utilizadas para prender o alimento e ele poder triturá-los. Vocês vão ver que esses animais, eles têm a digestão extracorpórea. Eles liberam enzimas digestivas, o alimento ele fica liquefeito, depois eles absorvem. As quelíceras são utilizadas apenas para mastigação por trituração. Lembrem que nas aranhas, as quelíceras elas eram utilizadas para inocular a peçonha. No caso do escorpião, a peçonha ela é inoculada por uma outra estrutura chamada de aguilhão ou telson, que fica aqui ó, na ponta do segmento abdominal. Do último segmento abdominal, ele tem uma pontinha aqui, ó, que é chamado de aguilhão ou telson, que o escorpião utiliza para liberar a peçonha. Olhem aqui na imagem, o aguilhão é essa ponta. Eles têm os pedipalpos são terminados aí em pinças, essas pinças que são utilizadas para agarrar o alimento, as quelíceras. A primeira perna, a segunda, a terceira e quarta, eles têm 4 pares de pernas. A mesma coisa dá para vocês observarem aqui nessa imagem de baixo. Já os ácaros eles não têm o cefalotórax e o abdômen, não têm os 2 tagmas. As partes do corpo elas são fundidas em uma única região, eles não apresentam segmentação. Os carrapatos, eles são ácaros maiores e eles se alimentam de sangue de outros animais, por isso que eles são hematófagos. E os ácaros, eles parasitam a pele de aves e mamíferos, eles são muito pequenos. Inclusive, esses ácaros, eles são responsáveis por algumas alergias respiratórias. Como eles se alimentam de restos de pele, eles podem ser encontrados aí em travesseiro, lençol. E eles têm também importância no controle biológico. Ele tem importância no controle biológico de pragas e na decomposição de matéria orgânica, auxiliando aí e acelerando a reciclagem de nutrientes. O exemplo de acarino é o cravo de pele e a sarna, e eu coloquei essa informação aqui para vocês, que é importante. Alguns ácaros, eles causam alergias respiratórias e podem ser encontrados em tapetes, cortinas e cobertores. As funções vitais dos aracnídeos. Tem a digestão extracorpórea, eu já havia comentado, eles liberam substâncias digestivas, esse alimento ele fica liquefeito, depois eles ingerem. A respiração é filotraqueal e essas filotraqueias elas são constituídas por numerosas lâminas, que é por onde eles conseguem realizar as trocas gasosas. A circulação ela é aberta e lacunar, assim como a nos insetos. A hemolinfa ela não circula dentro de vasos. A excreção é feita por 1 ou 2 pares de glândulas coxais que ficam localizados na perna dos animais. E muitas aranhas elas vão apresentar túbulos de Malpighi que filtram as excretas para que elas possam ser eliminadas. Vamos aqui para inseto. Eu coloquei essa imagem bem didática, bonitinha aqui, que é para vocês verem alguns representantes de insetos. Constitui a maior diversidade entre todos os animais. Vocês vão perceber aqui que é a classe mais diversa. São os primeiros animais voadores da Terra. Alguns vão apresentar 1 par de asas, mas a grande maioria vai apresentar 2 pares de asas. Mas existem também insetos que não vão ter essa estrutura. Na região da cabeça, os insetos eles apresentam aí 2 antenas, que foram estruturas que os aracnídeos não apresentaram. Essas antenas, elas têm funções olfativas e táteis. Eles percebem o ambiente pela presença dessas antenas.
apresentam 2 óleos compostos e 3 ocelos ou óleos simples. A gente viu ocelos quando estudou planária. A planária ela tem ocelos. Os ocelos eles não formam imagens muito nítidas, muito claras. Só distinguem a questão da variação de luminosidade. Já esses óleos compostos, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem. Cada quadradinho desse a gente chama de omatídeo. Então, em um ocelo, em um olho composto, é encontrado mais de 2,5 mil unidades visuais, mais de 2,5 mil omatídeos, que são quadradinhos desse. Cada omatídeo, ele tem a capacidade de captar uma pequena parte da cena. Essas pequenas partes, elas são transmitidas para o sistema nervoso, que forma a imagem completa e faz com que o animal ele veja aí de forma muito clara. Então, por que é difícil você matar uma mosca? Porque antes mesmo de você chegar próximo dela, ela já percebeu isso pelas antenas e já conseguiu captar o movimento por esses óleos compostos aí que eles apresentam. O corpo é dividido em 3 tagmas, então ele não tem tagmas fundidos, como é o caso da aranha. Eles vão ter a cabeça, o tórax e o abdômen. Na cabeça encontra-se aí o aparelho bucal. Esse aparelho bucal, obviamente, que eles vão utilizar para se alimentar. O tórax é dividido em 3 segmentos e em cada segmento desse vai ter um par de pernas. Então, percebam aí que eles têm os 3 tagmas bem divididos e em cada parte do tórax, em cada segmento do tórax, que é dividido em 3, eles vão ter um par de pernas, diferente lá das aranhas que tem 4 pares. Dependendo da espécie, pode existir 1 ou 2 pares de asas. Eu coloquei 2 em negrito porque é mais comum encontrar 2 pares. Só que existem também os representantes que são áceros, eles não apresentam asas, como é o caso das traças, dos piolhos e das pulgas. Olhem as imagens que eu coloquei aqui da divisão do corpo, os 3 tagmas, cabeça, o tórax e o abdômen, o tórax com os 3 pares de pernas, as asas, as antenas, os olhos compostos. Olhem aqui esse outro animal. Dá para vocês perceberem a presença do túbulo de Malpighi, que realiza a filtração para a eliminação das excretas. O ânus, ele tem sistema digestório completo. O coração. Nessa aqui de baixo também fica muito fácil vocês visualizarem os 2 pares de asa, os olhos simples e compostos, as antenas e os 3 tagmas. As funções vitais dos insetos. Em todos os artrópodes, a digestão é extracelular e o tubo digestório é completo, porque tem a terminação lá em ânus. Realizam as trocas gasosas por meio da respiração traqueal. A circulação ela é aberta ou lacunar, como eu já havia comentado com vocês, a hemolinfa ela não circula dentro de vasos sanguíneos. Diferente lá dos anelídeos, né? Os anelídeos têm uma circulação fechada. A excreção ocorre por túbulos filtradores, que são chamados de túbulos de Malpighi. Esses túbulos de Malpighi, eles retiram as excretas nitrogenadas, jogam para o intestino para que eles possam ser eliminados pelo ânus. O sistema nervoso é formado por 2 gânglios cerebroides. Esses 2 gânglios, eles são unidos por 2 cordões, e esses 2 cordões nervosos são os responsáveis por levar os estímulos percebidos do ambiente até as diversas partes do corpo. De acordo com a fecundação, eles são dioicos, apresentam sexos separados e a fecundação é interna. O macho, ele deposita os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Esses espermatozoides, eles ficam em um reservatório chamado de espermateca, então a fecundação ela não acontece imediatamente. Os espermatozoides, eles ficam armazenados nesse reservatório e no momento oportuno, eles são fecundados lá no oviduto. Então, eles são encaminhados até ao oviduto, onde ocorre aí a fecundação. De acordo com o desenvolvimento dos insetos, eles se podem realizar de 3 formas: o direto, o indireto ou sem metamorfose. Então, aqui eu coloquei para vocês a imagem lá do caderno de atividades, o desenvolvimento dos insetos de forma ametábola, que é sem metamorfose. A fêmea ela deposita os ovos, desses ovos eclodem aí as formas jovens, que já são praticamente adultos, eles só vão aumentar em tamanho, pelos processos lá de equidise ou muda. Já o desenvolvimento hemimetábolo é uma metamorfose incompleta, tem a formação aí de ninfa, então do ovo eclode uma ninfa,
essa ninfa, ela é pequena, ela é sexualmente imatura ainda, ela não tem a capacidade de reprodução até chegar à fase adulta ou imago. Percebam que aqui o desenvolvimento sem metamorfose não tem a formação de larva. Nesse desenvolvimento incompleto aqui, as ninfas, elas assemelham-se à fase adulta, só que não ocorre a formação de larvas e elas ainda não estão com o órgão reprodutor desenvolvido. Até a fase adulta aí que vai desenvolver esse órgão reprodutor para que elas possam deixar os seus descendentes. E a mais comum de acontecer, em torno de 80% dos insetos, eles realizam o desenvolvimento holometábulo, que é uma metamorfose completa. Nesse caso, o animal ele vai sofrer uma transformação radical na forma corpórea e na forma alimentar. Olhem aqui essa imagem do módulo de vocês. Percebam a borboleta. Isso aqui é uma metamorfose completa de uma borboleta. A borboleta, ela se alimenta e vai depositar os seus ovos. Esses ovos, eles são depositados em cima da folha. É uma estratégia da borboleta para garantir que os seus filhotes tenham alimento logo ao nascer. Quando esses ovos eclodem, liberam aí as lagartas. Essas lagartas, elas só comem. Elas têm a função exclusiva de se alimentar, porque elas precisam ter reserva energética para o período de pupa, de crisálida, quando elas ficam encerradas dentro de um casulo e elas não saem para se alimentar. Então, durante esse período de larva, inclusive, é um período muito vulnerável para os agricultores, que elas podem dar muitos prejuízos, porque a lagarta, ela come e ela pode destruir plantações imensas, porque a função dela é exclusiva de comer e armazenar energia. Então, depois de um tempo, elas ficam encerradas aqui em um casulo, se transformam em crisálida. Depois de um período, elas saem desse casulo e se transformam aí em uma borboleta. Essa imagem pequenininha que eu coloquei aqui, ela é bem didática, dá para vocês perceberem. A borboleta coloca os ovos na folha, da folha ou dos ovos eclodem as lagartas, que elas comem muito. Depois elas ficam encerradas em um casulo até se desenvolverem em uma borboleta e o ciclo todo recomeça. Terminamos aqui a parte de insetos. Da próxima aula nós veremos aí quilópodes, diplópodes e resolveremos algumas questões do módulo positivo de vocês, tá? Fiquem em casa, sintam-se abraçados.